é chegado o momento de cobranças internas e profissionais no Flamengo, o que é um procedimento normal em qualquer segmento profissional. Cobrar profissionalmente Felipe Luiz, o Wallace Ian e o Danilo também. Por que não? Danilo é um jogador experiente que não pode ser expulso aos 12 minutos do primeiro tempo, ainda mais com essa situação de arbitragem no futebol brasileiro. E eu vou chegar lá, porque eu vou falar sobre arbitragem, não vou ficar quieto em relação a isso, não. Fique aqui no vídeo que mais adiante eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero puxar mais para a história do campo, né? Felipe Luiz, em primeiro lugar, tem que ser cobrado de uma forma profissional pelo José Boto, que foi contratado para isso também, não só para fazer contratação. Chegar no Felipe Luiz e falar, escuta, por que toda hora o Flamengo perde gol com seus jogadores cara a cara com o goleiro adversário? Por que isso acontece? O que está acontecendo? Precisa treinar mais finalização? O próprio Felipe Luiz fez algumas alterações, na minha opinião, contraditórias no jogo deste domingo contra o Bahia. E ninguém está pedindo cabeça de técnico por aqui, mas a gente tem que criticar quando tem que criticar. E acho que o Felipe Luiz, quando tira o Pedro, depois lá na frente coloca Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Que ele poderia ter tirado, ele teria de fazer, de qualquer jeito, a recomposição defensiva, porque o zagueiro foi expulso. Bem expulso, aliás, o Danilo, e tem que ser cobrado por isso. Escuta, bonitão, o que é isso? Você é jogador que estava na Juventus, na Europa, tá, você é expulso de uma forma dessa com 12 minutos de jogo? O que é isso? Né? E aí o time fica desmontado no segundo tempo. É um time que tem, mesmo com um a menos, conseguiu ter em determinado momento o controle. O Bahia criou pouco, é verdade, mas não consegue finalizar, é arame liso esse time do Flamengo. Tá? Precisa ser mais agressivo. E isso passa pelo técnico também. Agora, não dá para o Felipe Luiz chegar na entrevista coletiva e falar do Wallace Ian como, né, foi um erro grave, mas ele treina muito bem, é um cara jovem. Não. Ele é um jogador profissional de futebol. Tá? Ele tem que ser punido. O Felipe Luiz esculachou o Pedro. Beleza, todo mundo aqui foi favorável àquilo, né? Porque ele tinha respaldo da diretoria e dos jogadores. Ele tem que cobrar o Wallace Ian, ou o José Boto, seja lá quem for, tem que cobrar o Wallace Ian, que foi irresponsável nesse jogo. Absolutamente irresponsável. Ele reclama de forma assintosa com o quarto árbitro, depois dá um soco na cara do Gilberto. O que é isso? Ele se perdeu no personagem, quer virar um Daverson da vida. O cara é jogador profissional, cara, que fez gol em Copa do Mundo de Clubes. Não estou falando que ele tem que baixar a cabeça para adversário, para Lianco, seja lá para quem for. Não. Mas tem que se comportar como um jogador profissional, que prejudicou o time do Flamengo hoje. O Flamengo ficou com 9 em campo, meu irmão. Esquece, não dá para fazer absolutamente nada. E quase que o Flamengo chegou ao empate com o Léo Ortiz no finalzinho, né? E aí tem que falar sobre o Ayrton Lucas também, que, sabe, aí é outra questão que tem de partir do Boto para com o Felipe Luiz, que escuta, por que essa adoração pelo Ayrton Lucas? Uma partida ridícula do lateral esquerdo do Flamengo. Partida indolente até, sabe? O jogador que parecia estar com a cabeça em outro lugar. O Ademir jogou em cima dele, deitou e rolou em cima dele. O Ademir é bom jogador. Já se sabia disso. Ele deitou e rolou em cima dele, né? E outros jogadores também. Samuel Lino não pode perder aquele gol que perdeu. E aí vem o Felipe Luiz e tem que cobrar. E tem que ser cobrado por isso também. Agora, vamos lá, falar sobre arbitragem também, que é necessário. Faz-se necessário falar sobre arbitragem. E o BAP precisa se posicionar. Precisa, porque a Leila está deitando e rolando. Nas bravatas dela, a gente já fez um monte de vídeo sobre isso aqui. Ela não quer o bem do Flamengo. E ela está falando bravata, vai jogar uma liga sozinha, isso não vai acontecer. Tá? O BAP precisa se posicionar. E se posicionar também com o que está acontecendo em relação à arbitragem no futebol brasileiro. O que a gente viu nesse domingo foi gravíssimo. E o que a gente tem visto é gravíssimo também. Peraí, a mão bate Abel, apita Flamengo e Cruzeiro, picota o jogo inteiro, apita mal a partida.
escalado para um dos jogos da rodada, o clássico em São Paulo, choque rei entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, com o São Paulo vencendo por 2-0. E ele não dá um pênalti escandaloso de Alain em Tapia. Ora bolas. O que é isso? E o VAR, que chama para absolutamente tudo, por que não chamou neste lance? É impressionante o que está acontecendo no futebol brasileiro. O Palmeiras, que teve pênaltis a seu favor, marcados de forma bem discutível, muito discutível. Aquele do Rafael Veiga no jogo contra o Sport, primeiro jogo do campeonato, aquilo é um absurdo. Primeiro ou segundo jogo, não me recordo agora, aquilo é um absurdo, cara. Aquilo é ridículo. Ridículo. E aí outros pênaltis marcados. E aí acontece uma história dessa, opa, o que está acontecendo aqui? E peraí, foi o árbitro de Flamengo e Cruzeiro. Então tá entregando direitinho. E a Leila falando. E a Leila é muito próxima ao presidente da CBF, a gente já falou 1000 vezes sobre isso por aqui, o Samir Chaldi. A Leila concorda com tudo que a CBF faz, mesmo ela, a CBF, prejudicando o Palmeiras. Ela concorda com tudo, ela acha isso tudo muito legal, né? E aí a gente vai vendo arbitragens que são ou que cometem erros pro Palmeiras. Isso é um fato, erros foram cometidos. Assim como esse erro bizonho no jogo contra o São Paulo. E aí a hora, chega o momento de o Flamengo se posicionar. Como se posicionou na história de Andrés Rojas, né? Quase custou a classificação ao Flamengo, aquela arbitragem canalha do Maracanã, quase custou ao Flamengo uma eliminação na Libertadores da América. E aí não tem depois, não, vamos afastar o árbitro, não, o cartão do Plata foi revisto e anulado. Não, o estrago já está feito. Se o Ramon Abate-Abel for suspenso, o estrago está feito, isso não adianta mais nada, ninguém vai voltar no tempo, o jogo não vai ser jogado de novo. Então, assim, tem acontecido coisas esquisitas no futebol brasileiro, e o Flamengo, e aí eu vou falar da parte que interessa ao Flamengo, precisa se posicionar assim. Não dá para aceitar essas coisas. Não dá para assistir a isso. Peraí, olha o que está acontecendo, eu estou de olho. Estou de olho no que está acontecendo. Porque ela grita e consegue as coisas. Que história é essa? E aí o Abel Ferreira, que adora falar de arbitragem, que pelo bem do futebol brasileiro, ele não quer o bem do futebol brasileiro. Ele quer ganhar, da forma como for. É isso. Então é óbvio que ele não ia criticar a arbitragem de Ramon Abate-Abel, porque foi benéfica ao Palmeiras. Então, assim, a questão da arbitragem do futebol brasileiro é gravíssima. Dito tudo isso, é momento de cobrança sim no Flamengo. Tá? Cobrança profissional. Ninguém, repito aqui, está pedindo cabeça do Felipe Luiz, e é óbvio que o jogo fica condicionado pela expulsão do Danilo, que tem que ser cobrado sim aos 12 minutos do primeiro tempo. Ponto. Agora, o Felipe Luiz, pelo José Boto, precisa ser cobrado também.